¿Qué tal, damas y caballeros? Sean todos bienvenidos nuevamente a la transmisión de nuestro día final de la Copa América de Heroes of the Storm. Por supuesto, ya tuvimos acción ayer, ya tuvimos una partida el día de hoy. Tenemos más, pero por supuesto una entretenida y exclusiva entrevista con Susana Chiura Monroy, eSports Manager para Blizzard Latinoamérica. Así que tenemos un par de preguntas para ella. É isso aí, pessoal. Estamos de volta com a nossa Copa América de Heroes. A gente está na nossa grande final. Já tivemos muitas partidas ontem, hoje já tivemos algumas, vamos ter mais ainda, porque a grande final ainda não foi. E hoje nós temos aí uma entrevista exclusiva com a Susana Chiura Monroy, que é a gerente de eSports para a América Latina na Blizzard. La primera pregunta es un poco obligada, ¿cierto? ¿Cómo está Susana y esta estadía en Brasil, en los estudios de Vivo? Primeira pergunta, pouco obrigatória, né, na verdade, de fazer. Como é que você está, Susana? Como é que você está gostando do Brasil e de estar aqui no estúdio do Vivo? Muito bem, estoy muy bien, gracias. Estoy muy contenta de estar aquí en los estudios de View después de no estar aquí desde una de las primeras Copa América que organizamos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy feliz por ver todas las horas de todas las partidas que tenemos. Muchas gracias, Papi. É isso aí. Ela comentou que ela está muito feliz de estar acompanhando todas as partidas, está muito feliz de estar aqui e, enfim, está muito, muito feliz e agradeceu aí pelas boas-vindas ao Swap. Bueno, llevamos ya un fin de semana de competencia, sábado y domingo. ¿Algunas sorpresas quizás por ahí? ¿Qué te ha parecido la competición, las partidas que hemos visto este fin de semana? Temos um fim de semana de competição e o Swap está perguntando, né? Teve alguma surpresa que aconteceu durante esse fim de semana? Alguma coisa diferente? Bueno, al principio yo decía, bueno, va a ganar un equipo brasileño, pero después de este fin de semana, dije, bueno, está Furious, están avanzando muy bien, dije, puede ser 1% o cierto porcentaje de probabilidad que gane algún equipo que no es brasileño, y me emocionó mucho porque siempre me gusta ver cambios en la competencia de Heroes, entonces ya no puedo esperar para ver la siguiente partida. Susana comentou que ela foi acompanhando as partidas e tal, começou a alimentar a esperança, né, de nem que seja 1% que o Furious conseguisse ser campeão, mas e a coisa está cada vez mais perto, mas não pode esperar a próxima partida, está muito ansiosa para ver. Bueno, vamos a la siguiente pregunta, ¿cierto? Copa América ha estado evolucionando desde el 2011. La primera idea de Copa América inicia el 2011. ¿Cuál fue el objetivo de la Copa América cuando se creó, cuando se originó la idea de tener esta competencia? A minha próxima pergunta é a seguinte, pensando na Copa América, quando ela começou em 2011, né, quando teve a primeira ideia de fazer uma Copa América, qual era a ideia quando essa primeira Copa América foi criada? Bueno, primero que nada quiero recordarle a los que no tuvieron la oportunidad de vernos en el 2011, hace mucho tiempo tuvimos la Copa América 2011 que fue en BGS, esa fue totalmente organizada por Blizzard, por ejemplo, todo el staff de Blizzard estuvo ahí presente, nosotros éramos nuestro propio organizador y bueno, después de eso tuvimos WCS y después surgió la idea de la Copa América porque en realidad no queríamos que la escena se quedara detenida ahí. Queríamos que nuestros jugadores tuvieran la oportunidad, sobre todo después de ver la pasión que tenían en la WCS, queríamos que darles otra oportunidad de poder competir. Y es por eso que nació la Copa América. Ok, e, bom, a resposta, vou até dar uma resumida, né, na resposta, mas primeiro de tudo a Susana deu uma contextualizada geral, né, de como que foi o processo de desenvolvimento de uma Copa América. A primeira Copa América em 2011, ela foi um evento pontual que aconteceu durante o BGS, o Brasil Game Show, que é um evento que tem até hoje. Foi totalmente organizada pela Blizzard, então eles foram os próprios organizadores do evento deles. Em 2012 o foco foi o WCS, que o pessoal todo acompanhou também, e aí para 2013 que realmente houve a criação de uma Copa América só de StarCraft então, né? Uhum. E focada especificamente na competição de StarCraft. En resumen, 4 años desde la idea inicial, ¿cierto? Y el tiempo ha pasado muy rápido. ¿Cuáles han sido los momentos más desafiantes desde crear hasta llevar a cabo la Copa América en ya 4 oportunidades, ¿cierto? E já foram 4 anos de evento, né? Então, o que tem quais são os destaques desse período todo de 4 anos? Quais foram os desafios também, né? Yo creo que hay varios desafíos, por ejemplo, saber si los jugadores iban a
a reaccionar bien ante la Copa América, ver cuál era el formato adecuado para que todas las regiones pudieran para que todos los países pudieran participar dentro de la región. Pero creo que el desafío más grande después de estos 4 años fue poder tener esa integración dentro de torneos como WCS o ser parte de Road to BlizzCon, del camino a BlizzCon. Yo creo que eso fue lo más difícil, pero ya vamos para allá. E a Suzana comentou que houve primeiro dois desafios aí que já eram esperados, né, quando o torneio quando o torneio foi ser lançado, que era como ia ser a reação da comunidade perante os torneios que vinham chegando e também como que seria a reação em relação aos formatos que estavam sendo adotados. Mas o destaque foi realmente, o desafio maior foi o que já vem acontecendo agora, que é a integração com torneios como o WCS. Então a Copa América está integrada no WCS e também, é claro, a integração com a Road to BlizzCon, né, que os torneios da Copa América fazem parte da Road to BlizzCon agora. Así es, nuestra Copa América tiene por supuesto excelentes casters, comentaristas que hacen un muy buen trabajo. ¿Cómo crees que ha estado la evolución de los comentaristas todo este tiempo? ¿Y en qué se fijan para elegirlo y traerlo acá al equipo oficial? A Copa América tem tido narradores excelentes, casters de primeira. Quais são os critérios, né? Quais são os pontos principais que são utilizados como referência quando são escolhidos os narradores? Bueno, me gustaría poder ir un poco atrás y recordar cuando hicimos un concurso de StarCraft 2 de comentaristas, porque no teníamos ningún comentarista, no teníamos tantos torneos como lo teníamos ahora y fue tan emocionante ver toda la pasión que tenían esos comentaristas y creo que eso siempre va a ser uno de los puntos principales para poder contratar a alguien para participar en la Copa América. Nos gusta mucho la pasión, obviamente que sean respetuosos, que tengan el conocimiento del juego y siempre estamos dispuestos a evaluar nuestras opciones. Yo creo que si a ustedes les gustaría ser casters de la Copa, simplemente tienen que enviarme un correo a Latam Esports, @blizzard.com y nosotros evaluamos su video. Así de fácil. A Suzana começou comentando que a primeira vez que foi buscado por narradores foi com aquele concurso, né, de narração, porque não haviam narradores de StarCraft aqui na América Latina, lá quando começou, né, em 2010. E em seguida entrou nos detalhes de quais são as características especificamente que são as prioridades, né, dos narradores. Então, a paixão pelo que faz, óbvio, né, tem que ter a paixão realmente demonstrada durante a narração, ter também o respeito durante esse processo de narração e, é claro, o conhecimento, né, do que está se falando. Então, para quem estiver interessado em também ser um narrador que estiver interessado em participar também como narrador dos torneios da Blizzard, as possibilidades estão sempre abertas, as portas estão abertas e vocês podem enviar um e-mail para Latam Esports, latamesports@blizzard.com. Sí. Detalle importante, me va a salir un poco de esquema, pero me acordé de alguien, uno de los ganadores de esse torneo de concurso de caster, está bien cerca acá, ¿no? Sim. Bacana. Agora fiquei sem jeito. O Swap comentou que é um dos ganhadores do torneio de narração do StarCraft, está aqui. Gente, tive o prazer de participar desse torneio em 2010 e a felicidade foi lá quando eu estava começando a narrar realmente. Poder participar disso e ser dos vencedores do concurso. Me gustaría agregar algo porque ese concurso yo creo que fue el que abrió las puertas para poder tener una Copa América. Fue muy importante cuando nosotros en ese entonces yo era Community Manager, no era Esports Manager, pero en ese entonces estábamos revisando todas las partidas, todos los análisis. Recuerdo que pusimos a Fénix y a Capoch a jugar, y recibimos muchas sumisiones para poder ser evaluadas. Entonces ahí conocimos obviamente a Pedroca. Yo creo que Swap también participó. Participaron otros casters que en este momento avanzaron en su carrera, tal vez en otros juegos, tal vez en los nuestros, pero fue un paso muy importante para nosotros y creo que es algo que queremos seguir haciendo para el futuro. Estava comentando que foram muitas pessoas que participaram, receberam muitos envios, né, muitos vídeos. Quem foi colocado para jogar eram jogadores que eram muito populares na época, que eram o Fênix e o Capote. O Fênix, jogador terrano, Capote Protoss. E, enfim, foram muitos vídeos e o pessoal comentou que foi um processo que
analisaram muitos vídeos, né? Teve que participar, que passar olhando, vendo as características e tal. E esse é um processo que abriu muitas portas, né, para os narradores. Alguns que seguiram narrando os jogos da própria Blizzard, outros seguiram em outros caminhos. Mas é um processo interessante porque abriu a porta para essas pessoas entrarem no meio. Así es. Siguiendo un poco con la idea de Caster, ¿cierto? Y recién hablabas de cómo te pueden enviar la solicitud. ¿Algún consejo para aquellos que quizás llevan un tiempo en la escena y les falta algo para que sea como él es el que necesitamos? Continuando no caminho, né, dessa coisa de quem quer ser narrador, como é que entra em contato, a gente já falou do e-mail, mas você tem alguma dica específica para passar para alguém que para trabalhar realmente para entrar nessa cena de vez? Como lo dije anteriormente, primero nos interesa mucho ver la pasión, el respeto que tienen y yo creo que muchos se intimidan a veces para mandar un correo a Blizzard, pero puedo decirles ahora que no tienen nada de qué preocuparse. Mándenos un correo a latamesports@blizzard.com, mándenos sus videos, mándenos por qué les interesa tanto poder participar en la Copa América. Yo en lo personal les voy a contestar, o puede ser alguien más, pero háblenos y expresen su pasión con nosotros, por favor. Bom, alguns pontos que já tinham sido comentados, ela comentou de paixão, de ser respeitoso, mas um detalhe interessante aqui é assim, não se sintam intimidados, não fiquem tímidos para mandar esse contato. Manda um e-mail, manda os seus vídeos, entre em contato, pode ser a própria Suzana que vai atender, que vai responder esses e-mails e fazer a avaliação do que vai ser enviado, ou não, pode ser uma outra pessoa, mas o importante é, mais do que tudo, entre em contato, né? A Suzana falou, entre em contato com a gente, mandem seus vídeos. Así es. Ahora, tenemos la Copa América, ¿cierto? Un torneo oficial. En Latinoamérica, muchos torneos apoyados por Blizzard. ¿Cuál es la diferencia entre torneo oficial de Blizzard y un torneo apoyado por Blizzard que puede dar puntos, por ejemplo? Então, a gente tem na América Latina torneios que são oficiais Blizzard, né, torneios que são oficiais da própria Blizzard e torneios que são apoiados pela Blizzard e que aí pontuam, que podem dar pontos no contexto das competições Blizzard. Qual que é a diferença entre eles? Ok, primero que nada, un evento organizado, un evento oficial de Blizzard, es un evento que nosotros organizamos desde adentro, desde el horno de Blizzard. Por ejemplo, eSports Manager, nos ponemos en el pizarrón a pintar, a dibujar qué es lo que nos gustaría ver, cuál es nuestra visión para Latinoamérica, ¿no? Después pasa por un proceso de aprobaciones dentro de Blizzard, nosotros lo financiamos, y básicamente ese es un torneo oficial de Blizzard. Respecto a los puntos, solamente nos gusta pasar por ejemplo, si ponemos el ejemplo de los Fireside Gatherings, pasa por un proceso de aprobación dentro de varios empleados de Blizzard, del área de eSports, y tiene que cumplir con ciertos requerimientos. Por ejemplo, si el formato es adecuado, el número de participantes que la gente espera tener, dónde va a ser el evento, cuántos puntos piensan otorgar o pensamos otorgar. Es un proceso de evaluación nada más, pero esa es la diferencia, que nada más lo evaluamos para ver si puede ser si puede recibir puntos, básicamente. Então ela diz que a diferença entre um torneio Blizzard e um torneio que é apoiado por Blizzard, que por consequência dá pontos, né, nas competições Blizzard, é basicamente o seguinte: um torneio Blizzard é um torneio em que sai diretamente do forno da Blizzard. Então o pessoal chega lá, pega, senta, bota o giz na lousa, desenha bonitinho, concebe o formato, como a coisa vai ser, e isso é feito internamente pela Blizzard, passa por um processo de aprovação interno e aí vai para o público. Em comparação, um torneio apoiado pela Blizzard é um torneio que, na verdade, você até deu como exemplo o Fireside Gathering, que é um torneio que, na verdade, ele é aprovado pela Blizzard, ele passa por um processo de aprovação mediante ele é enviado para aprovação da Blizzard, né? Ele não é criado diretamente pela própria Blizzard. O que isso significa? Significa que ele tem que atender alguns requerimentos que são fundamentais, como, por exemplo, a quantidade de pessoas que vão participar, quantos pontos vão ser distribuídos, o formato que vai ser seguido durante a competição e assim por diante. Então, ele tem que passar nesses critérios fundamentais e aí sim ele é aprovado e apoiado pela Blizzard. Y me gustaría agregar que a veces mucha gente no se entera de que hay ciertos eventos que pueden ser evaluados. Por ejemplo, los invito siempre a estar checando nuestras páginas, nuestros blogs de cada una de nuestras franquicias,
porque siempre me llegan preguntas, ¿cómo puedo hacer este torneo oficial? Y es muy fácil, o me preguntan a mí o checan nuestros blogs, pero ahí están los links, las formas de registro o de evaluación están ahí, así que los invito a poder hacer eso. Ponto muito importante que a Susana destacou é que muitas pessoas que organizam eventos, elas até se esquecem de que existe essa possibilidade de receber esse apoio da Blizzard e acabam até esquecendo de ir nos lugares, consultar, ver para onde que tem que mandar um e-mail, para onde que você envia para ser submetido para aprovação. Então, refez aí o convite. Gente, mandem um e-mail, façam contato para que seja mandado o seu evento para aprovação e vocês passem a ser apoiados pela Blizzard. Hablamos de Fireside Gathering, ¿cierto? Reuniones alrededor del fuego en español. Un éxito en todas partes de Latinoamérica y el mundo, incluso. Gran cantidad de jugadores por todas partes. Un posible cupo al Mundial. ¿Podremos ver algo parecido para otras franquicias el próximo año? Muy buena pregunta, Swapi. Perdão, traduce, perdão. Beleza. A gente falou um pouco do Fireside Gathering, um torneio que foi muito bem sucedido ao redor do mundo. Será que a gente pode esperar alguma coisa do tipo para as outras franquias para o ano que vem? Me emocioné mucho, pero solo quiero compartir con ustedes el éxito que los Fireside Gatherings han tenido. Hemos recibido muchísimas solicitudes, incluso nuestros equipos de Norteamérica están sorprendidos con la actividad que Latinoamérica ha tenido respecto a los Fireside Gatherings. Y solo quiero decirles que es una iniciativa que pensamos seguir. Puede ser en el próximo año, puede ser en el año que sigue, pero en el 2017, pero nos gusta mucho la iniciativa y queremos decirles que no se va a quedar ahí. Bom, deu uma passada geral, né, sobre principalmente como foi bem sucedido, como foi bacana, né, ter os Fireside Gatherings. É uma coisa que é muito interessante que seja seguida no futuro, mas vamos ver o que vem por aí, né, o que o futuro reserva. Quedamos ahí. Esto ha sido la última pregunta de este primer bloque. Hay más partidas de Heroes of the Storm. Por supuesto, no queremos tener una pausa prolongada, pero les avisamos que hay un segundo bloque con otras preguntas que incluso si es que tenemos tiempo, nos pueden enviar a Twitter con el hashtag Heroes Copa América y vamos a poder incluso responder algunas de sus preguntas acá en vivo. Así que muchas gracias, Susana, por esta primera y cerramos con... Muchas gracias. É isso aí, pessoal. Então a gente encerra esse bloco, o primeiro bloco de entrevistas. A gente ainda vai ter muitos jogos de Heroes of the Storm aqui na nossa grande final. E fiquem ligados, inclusive se sobrar tempo a gente vai conseguir responder algumas perguntas pelo Twitter. Vocês devem twittar utilizando o hashtag Heroes Copa América. Muito obrigado, Susana. Muito obrigado aí, pessoal. E é isso aí, a gente volta em breve. Muito obrigada. Muito obrigado. Valeu, graças.